Olá, meu nome é Marcelo Chagas e eu preparei esse vídeo para demonstrar as ferramentas de corte de contorno do Photoprint e do Flex 10. Fazer corte de contorno com o Photoprint ou com o Flex 10 é a coisa mais simples que há. Nós preparamos algumas ferramentas que com certeza auxiliarão você nessa tarefa de fazer o corte em impressão, tá? Ou impressão e recorte. No caso, vamos começar aqui com esse trabalho vetor, tá? Enquanto nos demais programas você precisa desenhar ou até mesmo aplicar outlines, aqui no Flex ou no Photoprint basta você vir aqui em Efeito, Corte de Contorno, para que o programa desenhe a linha ao redor dos objetos. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma margem um pouquinho maior para que você veja a linha ao redor do objeto que nós estamos trabalhando aqui, desenhando a linha de corte. Por exemplo, aqui eu defini uma linha de 0,5, mas eu posso fazer uma linha menor, eu posso colocar aqui uma linha de 0,2, ou seja, um espaçamento, uma margem de 0,2. Tá? Eu posso até definir múltiplas linhas com múltiplas pressões, cortes, tá? Isso depende muito do que o nosso cliente deseja fazer em seu trabalho. Para bitmaps, nós também temos soluções. Por exemplo, nos demais programas você precisa fazer o trabalho com fundo transparente, redesenhar, fazer recortes ou até power clips no caso do Corel. Aqui no Photoprint, não. Basta você vir aqui na ferramenta Imagem Bitmap, fazer transparente para retirar o fundo deste bitmap, né? Selecionamos o fundo, mais aqui embaixo do braço do garoto, né? Com a ferramenta com a tolerância, e essa ferramenta vai retirar o fundo do bitmap para posteriormente nós aplicarmos a ferramenta de corte de contorno e assim aplicar a linha de corte. Então vamos aqui, depois de aplicado, efeito corte de contorno, e eu vou aplicar, por exemplo, aqui 0,2 também pode ser, com buracos para aplicar esse buraquinho aqui embaixo do braço do garoto. Ok? Tá feito, o trabalho já está pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar o trabalho para impressão, né? Na impressão nós já temos que definir alguns parâmetros do corte. Se você possui uma cortadora com sensor automático, você define aqui com o sensor e utiliza o sensor que esse equipamento está pronto para detectar. No caso aqui nós estamos utilizando uma Roland X300, né? Que está preparada para utilizar esse tipo de marca. Isso aí faz você economizar um tempo de alinhamento, tá? O Photoprint ou o Flex permite o uso do sensor e aí você pode utilizar a marca automática e fazer a detecção automática, tá? Mas como a maioria dos nossos clientes tem a máquina sem o sensor, nós vamos fazer a simulação aqui com o equipamento sem o sensor. No caso, vamos utilizar aqui a cortadora normal sem o sensor. Vamos utilizar a marca de 4 pontos. Vamos colocar a prévia normal, né? E vamos gerar dois arquivos, porque não é equipamento híbrido, é um equipamento que nós vamos imprimir no equipamento e recortar num outro completamente distinto, né? Então, já está gerado aqui. Sempre utilizamos a marca de 4 pontos, por quê? Para compensar qualquer desalinhamento por parte da impressora ou até mau posicionamento na hora de retirar o trabalho impresso e colocar na cortadora. Então, vamos gerar e selecionar o perfil ICC que nós vamos fazer a impressão, né? No caso aqui, eu vou escolher um material aqui como 3M Scott Cal Plus 12 passadas, difusão SO. E como eu não tenho impressora aqui, é só apenas uma simulação, eu vou manter na lista. Ao enviar o trabalho para a impressão, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, aqui apertar o botão enviar, né? Vou apertar o botão enviar e está gerando dois arquivos. Um arquivo seria o arquivo de corte e logo na sequência o arquivo de impressão. Indo para o Photoprint, esses dois arquivos estarão aqui. Ó. O arquivo da impressora, que me traz exatamente o arquivo de impressão, está aqui. E depois que eu mandei esse arquivo para a impressão, eu vou ter aqui na cortadora normal o arquivo de corte, que é com apenas as linhas de corte. Ok? O arquivo foi impresso, eu esperei secar, se for o caso, né? Tirei da impressora, carreguei na cortadora com a mesma direção de orientação. Uma vez carregado na cortadora, eu envio o trabalho para o corte. Ao lançar esse trabalho para o corte, o meu programa irá perguntar se vai utilizar o alinhamento manual ou digitalizado. No caso, nós vamos utilizar o alinhamento manual.
né? Porque o equipamento não possui o sensor. Então, o programa vai me lançar essa janela de controle, aonde nós vamos escravizar a cortadora, né? E com essas flechinhas de controle, nós vamos utilizar essas flechinhas de controle para movimentar a cabeça de corte e posicionar o holder ou a cabeça de corte com a ponta do holder, que pode ser o holder ou uma caneta, um plotter, uma caneta de plotter vazia, né? Para posicionar cada uma dessas marcas de corte, ou seja, nós vamos mover a cabeça com essas flechinhas, aí a cabeça vai chegar com essas flechinhas, nós vamos posicionar a marca número um, chegou com a pontinha da caneta bem no centro da marca, pressionamos OK, e aí com as flechinhas movimentamos a cabeça de corte para a posição número 2, pressionamos o botão OK, posição número 3, posição número 4 e logo pressionamos OK, a cortadora, o software vai pedir para colocar o holder novamente na cortadora, porque ela sabe que nós não estamos utilizando a lâmina, porque a lâmina tem a ponta da lâmina, né? Ela é deslocada do centro geométrico, ou seja, ela não define o centro da lâmina, né? E com isso nós vamos ter um pequeno desalinhamento se nós utilizarmos o centro da lâmina. Os truques que eu ensino geralmente nas minhas palestras são utilizar o holder sem essa parte de dentro, que aí vai ficar uma iluminação. Você pode colocar até uma luz aqui por trás, que aí a iluminação que sairá pelo orifício da lâmina cairá bem no centro. Assim você vai ter uma mira mais ou menos a laser, assim, uma mira iluminada. Ou utilizar uma caneta vazia de plotter, tem que ser uma caneta de plotter, tá? Ou então utilizar o outro lado da lâmina, porque o outro lado da lâmina é excêntrico, tá vendo? Ó, a pontinha aqui ela fica bem no centro geométrico da lâmina e com isso você não vai ter nenhum problema de desalinhamento. Depois que você voltar a lâmina para o holder, né, ou colocar a lâmina de volta na cabeça de corte da cortadora, você pressiona o botão de OK e a cortadora irá efetuar o corte de contorno com a maior precisão possível, ok? Então, esse foi o procedimento de recorte, de impressão e de recorte com o photoprint, utilizando o sensor e não utilizando o sensor também. Obrigado.